E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E abriram-se uns livros, e imediatamente abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. Eu quero ler mais um texto na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Está escrito: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que praticou por meio do corpo, bem ou mal. Podeis assentar. Glória a Jesus. Nesta noite nós iremos estudar a palavra de Deus e vamos falar sobre a diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco. Nós queremos primeiro meditar no segundo texto lido na carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, do capítulo 5, versículo 10, que Paulo diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é o mesmo evento conhecido como o trono branco, ou o julgamento das nações. O tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento da igreja, ou seja, 7 anos antes da sua manifestação em glória. Ou seja, o tribunal de Cristo acontecerá 7 anos antes de Cristo vir em glória, em que todo olho verá. Então, este primeiro evento que vai acontecer, o tribunal de Cristo, é assim que a igreja for arrebatada. Arrebatamento é só para quem crer que Jesus pode vir a qualquer hora e a qualquer momento. É para este povo que acredita. E para os que não creem, não vai impedir isto acontecer. Para os que não creem que haverá o arrebatamento da igreja, não vai impedir isto acontecer. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar o seu povo. É uma promessa. Por isso que Paulo, na sua primeira carta, ele diz que nós que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, a vinda de Cristo em glória, em que todo olho verá, não haverá essa transformação. Começa o texto por aí. Só haverá essa transformação no arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada,
acontecerá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo é para distribuir os galardões para todos aqueles que fizeram a obra do Senhor aqui na terra. O galardão é para você que aqui está, que trabalha na casa do Senhor. Desde aquele que trabalha como porteiro, como aqueles que limpam o templo. Quantas vezes você acabou de limpar o templo e alguém entrou com um sapato sujo, com um pé sujo, ou sujou o chão, e você ficou ali com aquela dor na alma, mas você voltou e limpou de novo e disse: eu estou fazendo para o meu Deus, para o meu Senhor, este é meu dever. Então você que tem suportado tudo por amor de Cristo, você que às vezes pensou até desistir, mas não desiste, porque você diz: Jesus não tem culpa nenhuma das coisas que estão acontecendo. Jesus não tem culpa de eu querer deixar meu cargo. Jesus não tem culpa de eu não querer mais ser a pessoa que Ele me chamou. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa de nada. Eu tenho é que continuar trabalhando, porque diante do tribunal de Cristo, Jesus dará um galardão para você, por recompensa daquilo que você passou aqui nesta terra. Neste tribunal serão apresentados prêmios ou galardões que representarão o favor de Deus para com seus fiéis. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, está o primeiro prêmio. Nós não vamos pedir para ler porque é muito assunto, mas você pode notar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, aí está o galardão. O primeiro, qual é este? É a coroa da justiça. Coroa da justiça. Segundo, este primeiro galardão é um prêmio que você vai receber pelas obras de beneficências e socorro e pelas injustiças sofridas no mundo. Você sabe quando você foi injustiçado, injustiçada, você chegou ao ponto de querer desistir da fé, mas você ficou firme, dizendo: Senhor, eu sei que Tu sabes. Eu sei que Tu sabes que eu não fiz. Eu sei que Tu sabes que eu não disse. Eu sei que o que estão dizendo não é verdade. Eu sei que Tu sabes. E você se mantém firme, trabalhando para o Senhor. E naquele dia você vai receber este galardão que se chama coroa da justiça. Segundo, Tiago capítulo 1, versículo 12. Este prêmio pela fé na obra salvadora de Cristo. Que prêmio é este? A coroa da vida. A coroa da vida. Este é o segundo prêmio, é o segundo galardão. O terceiro, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, a coroa incorruptível. Para que este prêmio? Pela fidelidade, pela santificação, pela santidade. Você teve uma vida nesta terra separada do mundo. Você tomou posse de que você é uma nova criatura e que agora você vive para Jesus.
que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ofereceram coisas deste mundo, mas você não quis. Você se manteve fiel no Senhor em todos os sentidos e se manteve separado. Por isto, você vai receber este prêmio, a coroa incorruptível, simbolizando a tua vida aqui na terra, que você teve todo o cuidado, como a garça que anda por cima da lama, mas você não vê nenhuma garça suja, sempre ela está branquinha. Assim simboliza o crente neste mundo que jaz no maligno, neste lamaçal. Você anda e você não se suja, porque a sua vestimenta está lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E acontecerá que você receberá este prêmio. O quarto prêmio é 1 Tessalonicenses 2,14, pelos serviços prestados a Deus, sem interesse a coisa alguma. Também 1 Pedro 5,4, este é a coroa de glória. Esta coroa de glória, veja bem, hoje tudo que você faz não é para você aparecer. Todos aqueles que fazem para se aparecer estão de fora deste galardão. Todos aqueles que se fazem para que o nome seja visto estão fora desse galardão. Mas todos aqueles que fazem o trabalho do Senhor Jesus e diz: toda a glória é tua, toda a honra é tua, aí naquele dia, diante do tribunal de Cristo, você vai receber uma coroa de glória. Uma coroa. Vale a pena você fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. A quinta coroa é a coroa do gozo. A coroa do gozo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 14. Para que é esta coroa do gozo? É o prêmio pelo serviço de consolação. Você sabe que quando você chega com seu irmão, eu disse: meu irmão, aguenta firme, meu irmão. Não, eu quero entregar tudo, eu quero ir embora, eu não quero mais saber. Meu amado, tem paciência. Não te aveste, entrega ao Senhor. Amado, esse irmão que está ali com consolo, consolando aquele irmão, o anjo já está separando aquela coroa para aquele irmão. O anjo já está separando. Estou gostando desse trabalho. E quando ele chegar diante do tribunal de Cristo, tem uma coroa, a coroa que se chama a coroa do gozo. Tudo que você faz aqui, meu amado, diante do tribunal de Cristo, você verá a grande bondade de Deus, a grande misericórdia de Deus sobre a sua vida. No tribunal de Cristo, alguns dos galardões serão ministrados se a obra daquele servo permanecer. A obra de cada um deverá estar relacionada à casa de Deus, ao corpo de Cristo, à cooperação no edifício de Deus. Se a pessoa teve consciência de que trabalhava para o reino e não para si e nem para sua família, esta pessoa está fazendo parte do tribunal de Cristo. Então é muito importante, amado. É muito importante. Eu não esqueço de um campo por onde eu passei, que o porteiro ele voltou a se congregar porque estava esperando o novo pastor assumir a igreja. E quando eu assumi, aquele porteiro, ele me procurou.
E ele disse: pastor, eu me afastei, não estou desviado, mas eu fiquei triste com o pastor anterior, e por isso eu deixei meus serviços. Eu disse: por quê? Você abandonou? Se é porque na inauguração desse templo, eu fui a pessoa que me esforcei o máximo, não faltei, foi poucos os dias que eu faltei no serviço do templo. Por isso, quando eu olhei na placa, estava o nome de todos, até pessoas que não fizeram nada, mas o meu não estava. Eu disse: meu irmão, pode não estar aqui nesta placa, mas lá no céu está registrado. Tem pessoas que estão fazendo coisas para se aparecer. Se o nome não tiver, se o pastor se esquecer de mencionar o nome, pronto. Meu amado, muito cuidado, porque você vai perder a sua bênção, você vai perder o seu galardão. Portanto, continua do jeito que você está, porque o Senhor tem bênçãos para você. O trono branco e o tribunal de Cristo. O trono branco será para os ímpios. Para os ímpios. Quem é que vai rejeitar o governo de Cristo no milênio? A leitura que o presbítero Irineu leu o Salmo de número 1 e o verso 1 em diante. Mas o verso primeiro diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E temos três classes de pessoas ali no verso 1. Nós temos os ímpios, nós temos os pecadores e nós temos os ímpio, pecador e os escarnecedores. Três classes de pessoas. Veja bem que nem todas as pessoas aqui neste distrito são ímpias. Nós não podemos dizer para alguém: foi o ímpio, ele é o ímpio. Não, ímpio é diferente de pecador. Ímpio é diferente de pecador. O pecador, ele tem chance de dar volta por cima. O ímpio não tem volta. E quem vai perseguir, quem vai falar contra o reino de Cristo no milênio será ímpio. Você sabe aquela pessoa que você prega, você fala de Jesus, mas ela morre, vai para a eternidade e não confessa o seu pecado. Esta pessoa, ela foi aconselhada por ímpio. Ela viveu o mundo ímpio e ela não aceitou a verdade e ela morreu sem Cristo. Mas há o pecador que às vezes na hora da agonia você pergunta: você quer aceitar Jesus? Ele diz: ora por mim, eu quero. Este é o pecador. O escarnecedor também é difícil? É. Mas ele tem chance. Saulo de Tarso era um escarnecedor. Mas ele reconheceu que tinha alguém que estava olhando, observando, e ele se declarou, dizendo: Senhor, quem és tu? Mas o ímpio não se curva. O ímpio não se curva. O tribunal de Cristo acontecerá nos ares. O trono branco acontecerá
quando os ímpios forem levados para um lugar não conhecido, pois nem a terra, nem o céu os comportarão. Vamos voltar aqui para Apocalipse, para o trono branco. Olha o que diz a palavra de Deus. O primeiro texto lido diz: vi os mortos grandes. Esses grandes são os megas, são as autoridades máximas. E pequenos são os micros, são as pessoas comuns, em pé diante de Deus. E abriram-se uns livros. Veja bem, veja como Deus é tão justo, porque diz a palavra de que aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas o Senhor vai mostrar por quê. E Ele vai mostrar nesses livros. Bem, o teu nome não está no livro da vida, mas eu vou pegar a biblioteca aqui e vou mostrar onde é que tu estás. Então vamos lá. O primeiro livro, Romanos capítulo 2, versículo 15. Quem pode ler? Romanos capítulo 2, versículo 15. E alguém vê o capítulo 9, versículo 1 de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 15, e outro Romanos 9, 1. Quem achou pode levantar e ler. Pode ler, irmã Valdete. Romanos 9, 1. Obrigado, irmão. O primeiro livro chama Livro da Consciência. É o primeiro livro que vai ser aberto, o livro da consciência. A pessoa estará diante do trono branco e abrirão-se os livros. E abrirá o livro da consciência. E será colocado. E a pessoa há de se lembrar. É por isso que tu vai para o lago de fogo. É por isso que não salvou a tua alma. Foi por isto, foi por isto, foi por isto, foi por isto, foi por isto. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Depois de ver o livro da consciência, abre-se o segundo livro. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Quem pode ler? Obrigado, irmã. Tá bom, obrigado. O segundo livro chama-se o livro da natureza. Este livro estão alguns cientistas que discordam da criação, que discordam que não foi Deus que criou o mundo, aqueles cientistas que acham que foi por uma explosão do Big Bang ou coisas semelhantes, e abrirá esse livro mostrando o livro da natureza, de que quem fez tudo foi Deus, e nada do que foi feito se fez se não fosse Ele, pela sua palavra. O terceiro livro
Romanos, capítulo 2, versículo 2. Depois, capítulo 3, versículo 20. Quem pode ler? Três 20, diácono Marialdo. Obrigado, diácono Marialdo. O terceiro livro chama-se o livro da lei. O livro da lei. Você sabe aquelas pessoas que vivem na lei, vivem nos mandamentos. Então vai ser colocado o livro da lei. Vai ser analisado tudo. Aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, estarão inclusos aqui no livro da lei, apontando, é lei, então a lei é para apontar o pecado. Pega o livro da lei. Quarto livro, João capítulo 12, versículo 48. Evangelho de João capítulo 12, versículo 48. Romanos capítulo 2, versículo 16. O quarto livro será o livro do Evangelho. O Evangelho que está sendo pregado hoje e as pessoas estão rejeitando. Abre-se-á este livro. Abre-se-á este livro. E aí vai acontecer que as pessoas não creram neste livro, o livro do Evangelho. Último livro, Lucas capítulo 16, versículo 25. Este quinto livro chama-se o livro da memória. O livro da memória. Veja bem que o Senhor fecha os livros, primeiro da consciência e o último da memória. Não tem para onde escapar. Não tem para onde escapar. Mas o texto de Apocalipse diz que os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito. Quem Deus colocou para julgar no trono branco? Quem? Lucas capítulo 11, versículo 30 e 32. Quem pode ler? Lucas capítulo 11, versículo 30 e 32. Muito obrigado. Veja bem, quem vai assumir no trono branco para julgar? Primeiro, os ninivitas. Por quê? Porque aqueles 120 mil seres humanos que creram e foram salvos dentre os gentios julgarão a geração do povo eleito, porque rejeitaram a mensagem do homem eleito. Os ninivitas vão sentar. Eles serão jurados. Os jurados serão os juízes que vão julgar.
Jesus veio para os seus não receberam, rejeitaram o eleito. E esses ninivitas ouviram a palavra por via Jonas, creram na palavra, confiaram na palavra e foram salvos. Outro que vai fazer parte da bancada, ainda está no texto de Lucas, versículo 31, que chama-se a rainha de Sabá. Deus, no dia do juízo do trono branco, levantará a rainha de Sabá, que se salvou para julgar aquela geração que ouviu as palavras. Ela veio ouvir a palavra de Salomão e creu, mas aquela geração não creu no verbo de Deus, pois ela vai estar lá. Ela andou 1000 quilômetros de camelo, 1000 quilômetros ela andou de camelo para ir ao encontro de Salomão. E ela creu na palavra, se converteu, e ela vai fazer parte. E ela estará julgando todos aqueles, amados. Não, aqueles que estão diante do trono branco não têm direito de defesa mais. Não tem. Porque o direito de defesa deles, hoje, dos homens, é agora. Quem é o advogado? É o nosso Senhor. Ele é fiel e justo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. É Ele que nos defende. É o Espírito Santo que intercede-nos com gemido inexprimível diante de Deus. Mas todos aqueles que estiverem diante do trono branco não terão direito de falar nada, só de ouvir e esperar a ordem para ir para o lago de fogo. Atos capítulo 10, versículo 5. Outro que vai fazer parte da bancada para julgamento no trono branco. Atos 10, 5, quem pode ler? Muito bem, obrigado, diácono Marialdo. Cornélio é outro que vai fazer parte da bancada. Ele fez um investimento para que o homem de Deus viesse à casa dele, pregasse a palavra e ele cresce na palavra. Eu quero dizer aos irmãos que estão envolvidos na festa das primícias, Cornélio é um exemplo de um investimento na obra de Deus. Vocês que aqui estão receberão diante do tribunal de Cristo o que vocês estão investindo na obra do Senhor Jesus. Cornélio é o homem que vai fazer parte da bancada diante do trono branco para julgar. Atos capítulo 8, versículo 26 e 27, quem pode ler? Atos 8, pode ler, diácono. Outro que vai fazer parte da bancada é esse Candense, esse etíope. Ele representa todos os lugares longínquos, mais distantes.
Talvez você se ache em um lugar longínquo de tudo, mas agradeça a Deus, porque a palavra do Senhor está no seu coração. Você foi alcançado, e esse etíope, ele representa todos os lugares longínquos. A pessoa que buscava conhecimento de Cristo, a pessoa que buscava entender o que estava escrito, e é isso que está acontecendo esta noite. Vocês deixaram seus lares cansados, foi um dia tarefado, uns estavam na fazenda, outros estavam nos seus comércios, outros estavam nas suas chácaras, outros estavam fazendo alguma coisa, mas aqui vocês estão buscando conhecimento. Você faz parte desta representação aqui deste etíope. Em quinto, Atos 9:5. Atos 9:5, quem vai fazer parte desta bancada no tribunal de Cristo? Paulo é um que vai fazer parte. Por quê? Porque quando ele era Saulo de Tarso, as atitudes dele, que ele fazia, ele achava que estava fazendo certo. Mas teve um momento que ele teve um encontro com o Senhor, e ele percebeu que tudo o que ele estava fazendo era errado. Ele aceitou se converter ao Evangelho, ele aceitou a fazer a vontade de Deus. Representa a você e a mim esta noite, que reconhecemos as nossas fraquezas, que às vezes achamos que somos os certos, que estamos certos, que estamos fazendo certos, mas o Espírito Santo nos fala, nos orienta e diz: não é assim. E você diz: me perdoa, Senhor, eu pensava que eu estava agindo certo, mas o teu Espírito me fez a entender. Representa aqui Paulo, aquele que em sua sinceridade pensava em estar prestando um serviço a Deus, mas reconheceu o seu erro e converteu-se a Cristo segundo o que lhe foi dito que fizesse. Portanto, amados, a diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco é que o tribunal de Cristo é para os santos e o trono branco é para os ímpios. O tribunal de Cristo é para a igreja. O tribunal de Cristo é para aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição, desde o Velho Testamento. O trono branco é para os ímpios, é para o diabo e seus anjos, que serão lançados no lago de fogo eterno. Portanto, fiquemos com esta reflexão, porque a qualquer momento, poderemos estar diante do tribunal de Cristo. Espera, meu irmão, espera, minha irmã, aguenta mais um pouco, não entrega teu cargo, não entrega tua função, não desiste de ser crente, porque a qualquer momento isto vai ser resolvido. A qualquer momento isto vai ser resolvido, e você estará, o próprio Senhor, apresentando diante dele. O Senhor apresentando diante de você aquilo que Ele está preparado desde a fundação do mundo. Oh, amado, servir a Deus não é fácil. Foi por isso que aquele rico, quando ele disse que sabia tudo, Jesus disse: tu sabe tudo? Então vende tudo que tu tens e me segue. Ah, não. Seguir a Cristo não é fácil, meu amado. Seguir a Cristo não é só sorriso, não. Seguir a Cristo não é só aplausos.
Seguir a Cristo tem choro, seguir a Cristo tem dor, seguir a Cristo às vezes você tem decepção, mas uma coisa é certa: a esperança está garantida para você, a esperança está garantida para nós, de que um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais preocupação, só glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe a todos esta noite. Fiquemos com esta palavra